Hebreus capítulo 3, o versículo 7 em diante, assim diz a palavra do Senhor. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E o versículo 12: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por essa manhã na tua casa, na tua presença, e de ouvirmos a tua voz, a tua palavra. Fala a tua igreja, Senhor, dá a revelação. Ó Deus, que não sejam as minhas palavras, mas, ó Deus, a tua palavra para a tua igreja. Ó Deus, toca na minha saúde, na minha mente, me coloco como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, fala, ó Deus, direciona, responde, cura, liberta, faz aquilo que está no teu coração para essa manhã. Assim, ó Deus, repreende todo mal, toda distração, que possamos estar atentos ao que o Senhor há de falar conosco nessa manhã. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, ajuste seu aparelho celular para que possamos estar atentos, ter o mínimo de influência, tentando tirar a nossa atenção. Hebreus capítulo 3, ele começa falando, nos primeiros versículos, a superioridade de Cristo. Cristo é superior a Moisés. E agora, a partir do versículo 7, o autor de Hebreus, que nós não temos como saber quem foi, de uma maneira precisa, mas o autor de Hebreus, que ele escreve ali aos Hebreus, ele começa a combater a incredulidade, ele começa a alertar a igreja, o crente, quanto ao perigo da incredulidade. E quando nós olhamos hoje, quantos outrora servindo a Deus, louvando, evangelizando, outrora sendo um diácono, sendo um pastor, deram espaço para a incredulidade. É algo que precisamos manter, é algo que precisamos zelar. Não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Então ele vai começando a lembrar os seus leitores sobre o que aconteceu com o povo no deserto. Deram o espaço à incredulidade, o deserto, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão. Conhecemos a história, Moisés, vai lá até Faraó, fala para ele deixar o meu povo ir. Aí ele tem um coração endurecido, ele endurece o seu coração, e vem as 10 pragas, e o povo contempla milagres, maravilhas. O povo vê as pragas, o povo vê o poder de Deus, o povo vê o mar se abrindo, o povo vê a coluna de nuvem, a coluna de fogo guiando, e ainda assim, Deus deram espaço à murmuração, deram espaço no coração para a incredulidade. Então nós vemos aqui, o Espírito Santo diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Por isso que ele diz hoje, o nosso tempo é o agora, é o presente, é o hoje. Não é algo que você tem que ficar vivendo do passado. É claro que trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Lembramos do passado, de circunstâncias, de vitórias, de momentos, e nos trazem experiência. Lembramos dos milagres, das curas, das portas abertas, das lutas, dos momentos que muitas vezes deixaram marcas, cicatrizes,
mas deixaram, né, uma experiência, deixaram ali perseverança. Mas o hoje é o nosso tempo, é o agora. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus, muitos estão ouvindo a voz do Senhor, hoje, agora, mas fecham o coração, endurecem o coração. Por isso que o nosso tempo é o agora. Quando que é o tempo de nós louvarmos a Deus? É agora. Quando é o tempo de nós buscarmos a Deus com toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento? É agora. É agora que o Senhor quer te encher, quer te renovar, quer te fortalecer. Por isso nós não podemos dar espaço à incredulidade. E cuidado. O autor de Hebreus está escrevendo para crentes. O autor não está escrevendo para aquele que já está desviado, para aquele que já tem um coração incrédulo. Ele está trazendo um alerta. Então ele diz, olha, quando ouvir a voz de Deus, e nós vemos na Bíblia, pessoas, homens, mulheres, sacerdotes, reis, que ouviram a voz de Deus, mas endureceram o coração. Então ele diz, se ouvir a voz do Senhor, o que fazer? Não endurecer, mas abrir. Por isso ele diz, não endureçam o coração. Coração duro, coração de pedra, ele tem que ser trabalhado, tem que ser quebrado. Tem que vir um coração de carne. Coração quebrantado, um coração contrito, e esse o Senhor não despreza, esse o Senhor está com os ouvidos abertos, a mão estendida para ouvir a oração. Como a Bíblia fala do coração, né? São tantas palavras, tantos versículos, mas nós não vamos falar sobre isso. Nós estamos falando sobre fé, nós estamos falando sobre não dar espaço ao perigo da incredulidade, porque é algo que vai sendo construído, colocado aos poucos, é uma estratégia do diabo. Começa aqui, ali, aí começa a vir uma provocação, uma tentação, uma adversidade, um problema, e aos poucos a pessoa vai dando espaço à incredulidade. Uma das armas do diabo é tirar o ânimo, gerar o desânimo na pessoa, e a pessoa começa a ficar desanimada, começa a ficar, não quero ir para a igreja, não quero fazer isso, e daqui a pouco está com o coração gelado, está com o coração morno, que é pior ainda. Lembra? Apocalipse? Quem dera fosse frio ou quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque aquele que está morno é aquele que está indiferente, é aquele que está incrédulo, é aquele que está de uma maneira sem temor a Deus. Por isso ele diz, se hoje você ouve a voz de Deus, não endureçam o coração. Não achar que esse problema é impossível para Deus, pode ser para nós. Não achar que essa mudança que Deus está querendo fazer é algo que você não vai conseguir. Meu amado irmão, quem está contigo é o Senhor dos exércitos. Então não endureça o coração. E ele lembra, olha como foi na tentação no deserto, os pais de vocês me tentaram, me colocaram à prova. E olha, você lê Êxodo, você lê Levítico, você vê como o povo tentavam a Deus, como o povo dava espaço à incredulidade, ao ponto de Deus querer destruir o povo, ao ponto de Deus falar, Moisés, vou destruir esse povo e fazer de ti uma nova nação. Aí Moisés fala, não Senhor, faz isso não. Moisés ele não dá espaço ao ego, Moisés não dá espaço à soberba, e Moisés já estava, cansado. A paciência, o povo murmurando, o povo questionando, o povo querendo voltar para o Egito, o povo com saudade das coisas do Egito. E ainda assim Moisés intercede pelo povo. Não, Senhor, perdoa esse povo. O que as outras nações vão dizer? E aí Deus vem com a misericórdia. Mas ficaram 40 anos no deserto. Essa geração incrédula, exceto de 20 anos para cima, Josué e Calebe, e os de 20 anos para baixo, conseguiram herdar a terra prometida. Os outros ficaram no deserto, por causa da incredulidade.
Então Deus, ele se indignou. Versículo 9: os pais de vocês me tentaram, me colocaram à prova, viram as minhas obras durante 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Então eu disse: não entrarão no meu descanso. Salvação. Como essa passagem fala do coração. Nós vemos Jesus ensinando que devemos rasgar o coração e não rasgar as vestes. Nós vemos a palavra de Deus nos ensinando que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede, as fontes da vida. Nós vemos que temos que ter o cuidado com o que guardamos no nosso coração. Por exemplo, Salmo 119, versículo 8, 9, 10 e 11, que ele começa a falar: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a palavra de Deus? A tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Como está o nosso coração nessa manhã? Cuidado, porque o mundo, os escândalos, muitas vezes, não entendemos e ficamos abalados, e olha, por que veio esse escândalo? Jesus falou: escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Nada disso pode abalar o seu coração, a fé que está no seu coração. Ainda que você esteja passando um momento difícil: pastor, a minha fé está pequenininha, mas ainda que esteja do tamanho de um grãozinho de mostarda, esteja em Deus, esteja no Senhor, e Ele vai contemplar a sua fé, e o milagre vai acontecer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Efésios capítulo 3, versículo 20, do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas o que o autor aqui está dizendo? A fé, ainda que tenha os seus altos e baixos, o que não pode dar é espaço para a incredulidade. Por isso ele diz no versículo 12: tenham cuidado, irmãos. Ele está falando para crente, não está falando para aquele que não está pregando, para aquele que é incrédulo passar a ter fé. Ele está pregando para aquele que crê, não deixar de ter fé. É um outro tipo de pregação. Uma coisa é você vai, aquele que não crê, e você vai pregar, vai falar quem é Cristo, vai falar quem é Deus, vai testemunhar. Agora ele está falando o contrário para nós. É um perigo que tem alcançado essa geração. Ontem estivemos lá, já mostramos aqui as fotos. Quantas vidas desviadas. Quantos falavam: olha, já fui pastor, e conhecem a palavra, falam versículos, falam referências bíblicas. Alguns ainda têm fé, ainda falam: olha, vou sair desse, eu creio. Mas quantos desviaram? Por isso que precisamos estar atentos. Aquele que está de pé, olhe, vigie, esteja atento para que não caia. Então ele diz: tende cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração incrédulo, tenha um coração mau, tenha um coração descrente, que se afaste do Deus vivo. É um coração perverso, como diz a versão Ara, é um coração perverso, coração que dá espaço de incredulidade, e a incredulidade afasta de Deus. Mas a fé aproxima, e você está aqui nessa manhã, porque nós ouvimos a palavra de Deus começa a encher o nosso coração, a incredulidade vai saindo, o medo vai saindo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Coloque a sua fé em Deus, coloque o coração em Deus, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Assim Jesus ensina, assim a palavra ensina. Mestre, qual o grande mandamento? Ama a Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todas as suas forças, todo o teu entendimento. Eu gosto muito de citar esses versículos nas pregações,
Porque Jesus fala, Jesus cita Deuteronômio, Jesus cita a lei, e é algo que nós não podemos esquecer. A vida cristã tem que ser na totalidade, tem que ser na entrega por completo. É claro, temos as nossas atividades, né, no trabalho, seculares, familiares, não é para virar um robô, não é nada disso, mas tem que ser por completo. Então aqui ele vai dizendo, tende cuidado, como está o nosso coração. Por isso que ele diz, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Pelo contrário, ele diz o versículo 13, acompanhe comigo. Pelo contrário, animem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, é algo que tem que ser pessoal, mas também um orando pelo outro, um animando o outro, um motivando o outro, você sendo canal de bênção na vida do seu irmão. É o que ele diz aqui, no hoje, no agora, já falamos sobre isso. É o tempo que se chama hoje. Muitos querem deixar para amanhã, muitos querem deixar para o depois. Quando eu acabar a faculdade, eu me animo. Quando eu, crescer, meus filhos crescerem, quando eu me aposentar, não sei. Meu amado irmão, o seu tempo é o agora, é o hoje. É hoje que você vai sair daqui renovado, fortalecido, cheio do Espírito Santo de Deus. É o agora. É hoje que nós vamos sair por essas portas falando, eu jamais vou deixar meu coração encher de incredulidade. Independentemente das circunstâncias, independentemente do porvir, nada me afastará do amor de Deus. Romanos capítulo 8, não é altura, não é profundidade, não é presente, não é passado, não é futuro, não é nudez, nem os anjos. Quem me afastará do amor de Deus? Nada me afastará do amor de Deus. Então nós aprendemos aqui, lembra, o hoje ou agora, viva na presença de Deus, de uma maneira plena, de uma maneira incessante, né? Por isso que Paulo, ele fala com propriedade, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Não é ficar as 24 horas do dia orando, não é isso que ele está falando, mas é você ter vida de oração, é você ter intimidade com Deus, é ter vida no altar. Por isso que ele diz aqui, a fim de que hoje nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Um dos meios do coração ser endurecido é o pecado. Por isso que ele diz, olha, vai animando uns aos outros, vai fortalecendo uns aos outros, vai exortando mutuamente uns aos outros. Exortar é animar. Exortar é você falar, olha, tu está caindo, vem cá que eu te levanto, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu quero ser coluna, quero ser homem de Deus, mulher de Deus na sua vida de oração. E quando você está fraco, você vai ter irmãos fazendo a mesma coisa. O corpo de Cristo é assim. Mas ele diz, nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pecado engana, pecado escraviza. Jesus falou, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pecado, por que engana? Começa aparentemente bom, começa aparentemente atrativo, começa com um cheiro inicialmente bom, o engodo atrativo. Eu já falei aqui, você coloca uma armadilha, se não tiver um engodo, se não tiver algo que atrai, o bicho não vai entrar ali. Passarinho, pássaro, não vai entrar. Pecado é a mesma coisa. A pessoa tira o foco do perigo e olha o que está sendo oferecido. Por isso que o salário do pecado é a morte. Engana. Romanos capítulo 3, 23 e 6, 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, tem de cuidado, é uma palavra para crente, porque pecado engana, o diabo vem com ardil, com astúcia. Lembra Efésios capítulo 6? Para resistir
né, no dia mau, contra as astutas ciladas do diabo, você tem uma armadura. Deus te dá uma armadura, Deus te dá a condição de vencer, é o capacete da salvação, é o escudo da fé, é a couraça da justiça, é o cinturão da verdade, é colocar nos pés a preparação do evangelho. Você tem a espada para vencer, você tem a espada para vencer o pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Marcos 8, 32 e 36. Então, cuidado. Versículo 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Olha só. Participantes de Cristo. Tem um condicional, tem um se. Temos nos tornado participantes de Cristo se de fato, verdadeiramente, não de uma maneira automática, de uma maneira por religiosidade, de uma maneira externa, não vai adiantar de nada. Mas se verdadeiramente, se de fato, no coração, ele está falando do coração, se lá dentro, lá no mais profundo da sua alma, verdadeiramente você guarda a fé, você guarda a confiança, como ele diz aqui, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se guardamos firme até o fim a confiança, a fé que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Meu amado irmão, a Bíblia muito fala sobre o permanecer, sobre o guardar, sobre o reter, e não sobre o perder. Por isso que muitas vezes aqui eu prego, eu ensino, falando que o segredo é permanecer. É o que Jesus fala em João 15, por exemplo, né? Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim, esse vai dar bom fruto. Permanecer. Somos participantes de Cristo, somos participantes, diz o versículo 14, muitos querem falar que são participantes, muitos querem falar que são crentes, que são cristãos, mas verdadeiramente, como está o coração? Será que tem ouvido as palavras do Senhor, guardado os mandamentos e praticado? Que Jesus ele fala isso, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus fala, quer vir após mim? Muitos falam que vão após Jesus, muitos falam que seguem a Jesus, que amam a Jesus. Não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós trazer a reflexão. Será que verdadeiramente somos participantes de Cristo? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, toda a sua força. Por isso que ele diz, ser participante de Cristo é permanecer, é guardar a fé até o fim, é falar o que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira, mas tem uma coisa que eu guardei até o fim, a minha fé. Guarde a sua fé. Nós vemos tantas passagens, permanecer. Paulo vai dizer aos Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criatura, não é aquele que esteve, não é aquele que teve uma experiência, é aquele que está, aquele que vive, aquele que busca, aquele que tem vida no altar, aquele que quer conhecer a Deus e mantém, prosseguir em conhecer a Deus, conhecimento de Deus. Nós vemos, Mateus 24, 13, Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar. Seja participante do corpo de Cristo, mas como alguém que verdadeiramente guarda firme a confiança, que guarda a fé, não cede às ofertas, não cede às ameaças, não nega Jesus. Quantas vezes as circunstâncias fazem negar Jesus, as adversidades,
fazem olhar para a tempestade, não para a voz de Deus. Lembra Pedro? Se és tu, Senhor, eles olharam, é um fantasma. Se és tu, Senhor, me faça andar nas águas igual você. Bem, aí ele começa a andar nas águas. Só que aí olha para o vento, olha para a tempestade e deixa de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. Se ele tivesse guardado no coração, né? Mas não, olhou e começou a ter fé. Aí Jesus repreende: homem de pequena fé, por que duvidais? Começou a afundar nas águas. Quantas vezes negamos a Cristo por causa das adversidades, por causa dos problemas? Mas nessa manhã Deus trouxe cada um de nós aqui, porque você vai vencer, você não vai ficar para trás, você não vai ficar no meio do caminho, você vai sair dessa manhã, nessas portas, com o coração cheio de fé, falando: meu coração é de Deus, o meu coração é do Senhor, e não vai ter espaço nele incredulidade. Isso é difícil. Quantas vezes passamos por perdas? Você ora, e Deus não veio, né, não aprove a ele curar. Você clama pela porta aberta e Deus ainda não abriu a porta. E você pede algo, e você tem algo, e eu não sei. Vai perder a fé por causa disso? Vai esquecer que Paulo, estamos falando de Paulo, milagres, viagens missionárias, tem um espinho na carne. Ora, ele clama 3 vezes a Deus: Senhor, me tira essa enfermidade, me tira esse espinho na carne. Dizem os estudiosos que podia ser uma enfermidade na visão, enfim, mas era um espinho na carne, colocado por Satanás. Olha só, ele ora 3 vezes e Deus não cura. Estamos falando de Paulo. Ele ouve do Senhor algo profundo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, perder a fé, perder as esperanças, ter fé só quando o milagre acontece, ter fé só quando o sobrenatural acontece. Amém, temos fé, é bom, vivemos milagres, contemplamos milagres, mas precisamos ter cuidado com o nosso coração, porque muitos ouviram, como lemos aqui: se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E quantos na Bíblia e nos dias de hoje ouvem, mas endurecem o coração? Não é algo apenas da época de Jesus, não é algo apenas da época, né, de Moisés, não é algo apenas desde Gênesis, que ouviram, mas endureceram o coração. É algo que acontece nos dias de hoje. Nós vemos, né, Faraó, coração duro, endurecido. Nós vemos, né, reis ignorando profetas, falando: olha, se conserta, o negócio, né, Deus vai vir com juízo, vai ficar difícil. E reis continuando ali, tantos reis fazendo o que era mal diante do Senhor. Alguns fizeram o que era reto, né, restauraram, tiraram altares, agradaram a Deus. Mas quantos reis fizeram o que era mal? Adoraram, né, falsos deuses, idolatria. Deus desde o início falando: eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, não tereis outros deuses diante de mim. E o povo cedendo à idolatria, o povo adorando, né, Baal, Azerá, poste ídolos, Milcom e tantos falsos deuses. Quanto que é para adorar ao único e verdadeiro Deus? Por isso que precisamos estar atentos. E Deus, né, falava: olha, é para parar com isso. Usava profetas, eles ignoravam a voz de Deus. Aí veio o juízo, deportação, escravidão, né, Nabucodonosor. Aí foram levados cativos, tantos anos, né, de cativeiro babilônico. Mas até ali nós vemos, né, histórias, né, milagres: Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel na cova dos leões, enfim. Mas precisamos estar atentos, ainda que muitos, ainda que uma multidão escute e endureça o coração, ainda que você olhe e
estejam 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai ter um coração que agrada a Deus. Um coração de alguém de fé, de uma mulher de fé, de um homem de fé, de alguém que, independentemente das circunstâncias, é sondado por Deus, é achado por Deus, agrada a Deus. Então muitos ouviram, muitos hoje ouvem e ignoram, endurecem o coração, e para que nós venhamos caminhar ao final dessa mensagem, o alerta é tão grande. Eu vou apenas voltar, vamos ao último versículo desse capítulo, Hebreus 3:19. Assim vemos que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade, ou seja, não chegaram na terra prometida, não chegaram à promessa de Deus, aquela geração, por causa da incredulidade, coração incrédulo. E eu convido você a ir em Marcos, que é o texto inicial que eu estava lendo, mas antes de ler Marcos, capítulo 16, falamos sobre o coração incrédulo. E o perigo é tão grande que aqueles que andavam com Jesus, muitos que estavam com Jesus, até ouviram. Estamos falando de pessoas íntimas, estamos falando de discípulos. Marcos 16, versículo 9 ao 11. Até ouviram as boas novas, mas deram espaço à incredulidade. Marcos 16, versículo 9 ao 11. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e, partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Esse momento, só para contextualizar, Jesus ressuscitou. Jesus começa a aparecer, aparece para Maria Madalena, expulsou dela 7 demônios, uma história de mudança de vida tão forte, e aparece para ela. Então ela vai e ela corre, vai anunciar para aqueles discípulos que tinham sido companheiros de Jesus, aqueles que aprendiam diretamente com Jesus, aqueles que viram Jesus operando milagres, viram Jesus ressuscitando, viram Jesus expulsando demônios, aqueles companheiro está junto, discípulo, aqueles que viram Jesus curando todo tipo de enfermidade, aqueles que debaixo da autoridade do nome de Jesus também fizeram o mesmo, aqueles que viram Jesus fazendo maravilhas, ressuscitando, aqueles que sabiam da promessa, porque Jesus tanto falou, olha, vou ressuscitar, é necessário que o Filho do Homem morra, mas quando eles ouvem Maria Madalena falando, olha, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus falou que ressuscitaria, ressuscitou, eles não acreditam. Lembra? Cuidado, esteja atento, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Pode ter um momento de provação da fé. Será que só podemos crer, acreditar quando tocamos, quando materializamos, quando vemos? Isso não é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé, certeza, convicção de coisas que se esperam, coisas que você ainda não vê. Está lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esses companheiros de Jesus, eles até ouviram, sabiam a promessa, sabiam que Jesus já tinha tanto ensinado, que ressuscitaria ao 3º dia, mas eles ouviram Maria Madalena e não acreditaram. E o que acontece? Outros discípulos também assim fizeram. Diz aqui o versículo 12,
Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho do campo. E, indo, eles o anunciaram aos demais, mas a estes dois eles não deram crédito. Não deram crédito, não acreditaram, deram espaço para a incredulidade. 2 discípulos agora, Maria Madalena já tinha falado, aí agora 2 vão lá e falam: olha, Jesus ressuscitou, Jesus falou conosco, estivemos com eles. Amados, o negócio é tão sério, que depois que Jesus morre, os discípulos, eles ficam abalados, começam a ficar próximo desse perigo da incredulidade. Pedro, que ouviu: olha, você é pescador, mas você será pescador de homens. Pedro volta a pescar peixe. Em vez de estar pregando, tudo bem, né? Ele ainda estava naquele processo, mas vai ver Atos depois, né? Se converte, ele prega, milhares se convertem, depois de novo prega, milhares se convertem, ressuscita Dorcas, quer dizer, Deus ressuscita Dorcas através de Pedro, enfim. Mas precisamos estar atentos. 2 agora vão dizendo para os discípulos: Jesus ressuscitou, mas eles não deram crédito. Lembra de Tomé? Tomé, olha, não acredito não. Tomé, ele fala: olha, de maneira nenhuma vou acreditar se eu não ver as marcas, se eu não tocar. Aí o que Jesus fala para Tomé? Porque você viu, você crê? Porque você toca, você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Glória a Deus, eu fico feliz porque você está na casa de Deus, porque você crê, você teme a Deus, você teme ao Senhor. Nós não temos uma fé condicionada ao ver, ao tocar. Meu amado irmão, a nossa fé está no Senhor que fez os céus e a terra. Nós elevamos os nossos olhares para os montes, para o Senhor. É dele que vem o socorro. É o guarda de Israel, não dormita. Ele é teu guarda, a tua entrada, a tua saída. Tem um ânimo nessa manhã, tem uma injeção, tem um fortalecimento, tem um renovo na sua fé, no seu coração. Por isso que nós vemos aqui, continuando a leitura, versículo 14 de Marcos 16, para encerrarmos. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Estavam sendo provados, passando por um momento de provação. Olha, era para glorificar. Quando alguém te falar uma boa nova, quando alguém te falar o que Deus há de fazer, meu amado irmão, é para glorificar, é para exaltar, é para falar aleluia. Ele falou que ressuscitaria e ressuscitou, ele venceu a morte. Só que foram censurados. Jesus agora apareceu para todo mundo. E na mesa deu-lhes, uma chamada, censurou, falou: olha, vocês não deram crédito, dureza de coração, incredulidade. É algo perigoso, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé é renovada, a fé é gerada no coração, e quando você coloca a sua fé em Deus, tudo é possível para aquele que crê. Coloque-se de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. A palavra de Deus foi pregada. Eu quero compartilhar nessa manhã esse motivo de oração. O perigo da incredulidade, coração duro, coração incrédulo, coração fechado, é censurado por Deus, não agrada a Deus. O coração que agrada a Deus é o coração que crê nele, é o coração que rasga, que coloca a fé nele. Eu não vou pedir para levantar as mãos, eu não vou chamar à frente, mas você que tem passado um momento de instabilidade, fé abalada, adversidades, não dê espaço no coração para a incredulidade, não dê espaço para romper em fé. Vamos orar. Senhor,
Tua palavra, ó Deus, foi pregada, foi ministrada. Como o Senhor fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Queremos ouvir a Tua voz, ouvir, ó Deus, a Tua palavra, a Tua direção. Trabalhe em cada coração, ó Deus, a começar pelo meu. Ó Deus, que venhamos nos afastar desse perigo, que venhamos dizer não para a incredulidade, ainda que venham, ó Deus, falsos ensinamentos, ainda que venha, ó Deus, a ciência, outro anjo, Senhor, anjo anunciando outro evangelho, que seja, ó Deus, anátema, Senhor, cremos em Ti, Tu és o Senhor. Nossa fé está em Ti, nossa fé está em Ti, Senhor. Nossa fé, ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Assim vai enchendo cada coração aqui, caindo por terra, Senhor, toda a incredulidade, toda a pequenez de fé, Senhor, vai enchendo, vai trabalhando. Mostra, ó Deus, Teu poder, Tua glória, Tua graça, que nos basta. Coloco cada causa impossível nas Tuas mãos. Opera, Deus, o milagre. Age, Senhor, abrindo a porta, curando, dando a vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glórias a Deus.